você, sejam bem-vindos ao nosso Jornal de Olho na Cidade. Vocês estão vendo que nós estamos sentados. Consequentemente, vamos estar fazendo uma entrevista da sua máxima importância. Eu tenho certeza que você, assim como nós, vemos esse assunto da máxima importância. Uma interligação entre a boca e o corpo e a boca. Vocês podem ter certeza. Sente no seu sofá, na sua mesa, fique confortável e relaxado, que esse assunto é muito importante. Estamos aqui com o Dr. Marcelo Guerreiro. Boa noite, Dr. Marcelo, tudo bem? Boa noite, tudo bem, e você? É um prazer estar aqui com vocês. Pode ter certeza, um prazer é sempre nosso. Dr. Marcelo é um odontologista formado em várias áreas, também professor, mas nós vamos deixar que ele fale um pouco sobre ele para que você possa conhecê-lo. Dr. Marcelo, fale um pouco para nós sobre a sua vida, da sua profissão, o seu trabalho que você executa no seu dia a dia. Eu faço a visão integrativa na odontologia. Eu sou professor também nessa área. É uma área que conecta a boca com o corpo, né? A medicina clássica, ela enxerga um corpo sem boca e a odontologia, ela enxerga uma boca sem corpo. Então, a conexão da saúde bucal com a saúde sistêmica, que é essa visão aí da odontologia integrativa, né? Odontologia biológica, que é essa visão que a gente vai conversar hoje aqui. Se nós falássemos um corpo sem boca, uma boca sem um corpo, seria mais ou menos quando um político chegou e mencionou que, às vezes, um problema de cárie, por exemplo, interferiria na saúde do corpo como um todo? As bactérias da boca, né, hoje é muito comum nós termos uma desbiose oral, que é uma alteração aí da flora bacteriana boa, né? A gente teria mais bactérias ruins do que boas no corpo, e essa alteração dessas bactérias, essas bactérias podem migrar e ir para outras regiões, como uma articulação, como um rim, a parte cardiológica e mesmo o nosso intestino, e causar aí uma desbiose intestinal. Por esse princípio, nós podemos dizer que a boca e o corpo estão totalmente interligados. Totalmente. Não tem como a gente distinguir, não tem como fazer só um tratamento isolado na boca, da mesma forma que não adianta você enxergar o corpo sem boca. Por quê? Porque a saúde sistêmica, ela depende da saúde odontológica. Tem muitos casos que o paciente pode ter um cansaço e a causa está na boca. O paciente pode ter uma doença autoimune e está relacionado com a boca, ou até mesmo um câncer. Quando nós falamos de visão sistêmica, para que a população, para que o nosso telespectador possa entender, como que seria essa visão sistêmica por essa ângulo, por essa visão que você está nos colocando agora? A visão sistêmica, nós vamos estar investigando os sintomas que os pacientes têm, para a gente poder estar correlacionando com alguns exames, para ver se tem alguma alteração aí de deficiência de nutrientes, né, como vitaminas, minerais ou mesmo hormonal. E também nós vamos estar conectando com os órgãos. Então, os exames, nós vamos estar vendo a saúde de cada órgão e correlacionando com a boca. Agora vamos partir para o tradicional. Eu vou ao médico, ele pede uma lista de exames. Na visão sistêmica, adota o mesmo procedimento? O procedimento da visão integrativa é seguir os exames laboratoriais, tanto aí de saliva, quanto urina e mesmo exames de sangue, numa quantidade maior de exames. Nós pedimos mais exames, aí entre 30 e 60 exames, dependendo do caso, ou até mais se necessário. E esses exames, eles são analisados pelos valores ideais e não pelos valores de referência. O valor de referência é um valor feito pelos laboratórios, é uma média estatística dos laboratórios e das pessoas que vão fazer esses exames. Então, tem muitas pessoas que estão doentes e aí você vai entrar numa média ruim, você vai entrar numa média das pessoas doentes. Então, eu vou dar um exemplo.
uma ferritina, que é o armazenamento do ferro, uma ferritina sérica. O valor de referência vai de 10 a 300. Se tiver 300, o paciente está inflamado. Se tiver 10, o paciente está com deficiência de ferro, está cansado. Então, dentro do valor da referência, já inclui um risco médio e risco mínimo de doença. Quando você altera esse valor de referência, muitas vezes o paciente já recebe o diagnóstico de alguma patologia, de alguma doença. Então, nós analisamos os exames pelos valores das pessoas centenárias. Então, foram analisados exames de pessoas com 90, 100 anos de idade e nós descobrimos como que é o hemograma de uma pessoa centenária. Essa pessoa centenária, nós queremos uma pessoa com 20, com 30, com 50, com 70, ter os mesmos resultados desses valores de excelência. Então, a gente tem esses números, né, de valores ideais e é isso que a gente busca estar atingindo em todos os nossos pacientes para que a gente consiga melhorar aí a saúde odontológica e, consequentemente, ajudar a saúde do corpo. Você tocou num ponto que eu achei interessante. Se nós pegarmos hoje um exame tradicional, o exame de sangue, por exemplo, nós temos esse parâmetro, mínimo e máximo. Se nós pegarmos uma pessoa hoje alfabetizada, que conhece, ele vai pegar o exame e vai olhar lá, está naquele parâmetro, significa que a pessoa, se estiver dentro daquele parâmetro, a pessoa está saudável? Não, a pessoa não está saudável porque esse parâmetro dos valores de referência é um valor muito elástico, é um valor muito grande. Então, inclui uma média de pessoas que não estão com saúde nesse valor de referência, mesmo dentro do valor de referência. Então, é muito importante nós estarmos atentos para que a gente consiga atingir o valor ideal. Em relação ao exame de ferritina, por exemplo, uma mulher, por exemplo, com ferritina abaixo de 70, ela já tem uma dificuldade aí para engravidar, né? Porque o feto, a criança, ela precisa de um aporte de ferro muito grande. A gestante, ela precisa de um aporte de ferro grande para conseguir ter uma gestação. Então, por exemplo, é muito comum nós atendemos aí paciente com anemia, né? E a anemia, ela acaba prejudicando muito a parte de cicatrização. Então, quando nós formos fazer um procedimento cirúrgico, eu não posso fazer num paciente que esteja em anemia. Então, eu sempre procuro otimizar esses exames para que melhore o meu procedimento, melhore a minha cicatrização, para que eu possa diminuir intercorrências. Hoje, agora, na pandemia, né, pós-pandemia, os pacientes estão muito mais inflamados e está acontecendo muito mais intercorrências. Então, quanto melhor sistemicamente vocês estiverem para qualquer procedimento, o resultado é muito melhor. Está chegando uma pergunta para nós aqui que a gente vai fazer um parâmetro, porque é interessante que os nossos telespectadores também interajam com a gente. Pergunta que chegou para nós aqui: dores crônicas, tem essa, como você falou agora há pouco aqui, interativa, né? Integrativa. Tem alguma coisa com isso? Existe, não existe alguma possibilidade disso estar interligado? As dores crônicas, nós temos os meridianos da medicina chinesa que passam pelos dentes, pelo corpo e por as articulações. Então, nós temos, por exemplo, os meridianos que passam correlacionando tanto com as articulações quanto com os órgãos. Então, por exemplo, se o paciente tem um problema digestivo, eu consigo saber qual dente tem relação com a digestão, que é o meridiano aí da baço, pâncreas e estômago, e esse mesmo meridiano, ele está relacionado com a tireoide, que é a glândula tireoide. Aliás, essa era a pergunta, né, que nós íamos fazer agora. Com a glândula tireoide e com a mama. Então, por exemplo, um paciente que tem um câncer de mama, eu tenho que olhar o meridiano desse dente, que o paciente pode ter um foco de infecção odontológica. Nisso, a gente tem um exame que chama HANS ou CCL5. Esse exame, nós conseguimos saber se o paciente tem essa inflamação sistêmica. Esse HANS, ele mede uma inflamação do corpo
E muitas vezes essa inflamação ela é silenciosa. Você não tem uma dor, você tem aquela inflamação crônica, o corpo vai tentando controlar isso dia a dia, por meses, por anos, e chega uma hora que isso pode prejudicar uma articulação, tanto do quadril, cotovelo, mão, pé. Então a gente sempre foca nos sintomas que a pessoa está tendo para a gente poder correlacionar qual dente está relacionado. Nessa situação, você está fazendo essa interligação boca, corpo. Mas agora, uma pergunta que a gente tem que fazer. Nessa visão integrativa, você olha a origem, as causas e outros fatores. Qual o princípio e qual a forma como você faz essa análise? Nós sempre olhamos os sintomas que o paciente tem, porque aí em cima dos sintomas nós já vamos saber qual órgão está correlacionado, qual exame eu vou solicitar e também qual dente eu vou saber, porque assim, na boca nós temos campos interferentes. O que são campos interferentes? São situações que não estão saudáveis na boca, que pode estar correlacionando com a parte sistêmica e prejudicando seu corpo. Então, nós sempre olhamos a boca e o corpo ao mesmo tempo, tudo conectado. Então, essa ligação, ela é fundamental para que você tenha saúde. Então, eu falo que nós não temos uma saúde sistêmica sem uma saúde odontológica adequada. Agora, um fato interessante. Você falou que o paciente chega e ele apresenta sintomas. Eu não tenho sintomas, aparentemente, mas eu gostaria de fazer essa análise. Você vai perguntar assim, você tem algum sintoma? Eu vou falar, não estou sentindo nada, gostaria de fazer um check-up, por exemplo. Aí a gente solicita os exames básicos, né, que são desses números aí, que vai de 30 a 60 exames. E aí esses exames eu vou saber, porque muitas vezes, você ainda não tem o sintoma, mas na sua célula já começou uma alteração. Então, toda vez que sai dos valores ideais, nós entramos com suplementos para nutrir o corpo, porque todos os nossos hormônios, nossas enzimas, todo o nosso metabolismo, nós precisamos de nutrientes. E hoje o nosso solo, ele não tem mais tanto nutrientes quanto antigamente. Muita monocultura, o nosso solo não tem tanto magnésio. Então tem muito paciente que às vezes tem uma arritmia cardíaca porque o magnésio está baixo, ou mesmo quando a pálpebra começa a tremer. E aí a gente pode suspeitar que é uma deficiência de magnésio. Então o magnésio, ele participa de centenas de funções no nosso corpo. Então toda vez que a gente vai ter uma alteração inicial dos exames, sem ter sintomas, nós conseguimos estar revertendo isso através da suplementação. Então, a suplementação, ela pode ser desde via oral, que é através geralmente de cápsulas, né, ou comprimidos, ou ela pode ser injetável. Injetável seria endovenoso, intramuscular. Então, quando a pessoa precisa dar um up muito mais rápido, né, a pessoa está muito cansada, ou eu preciso aí de um up de vitamina C para uma cicatrização mais rápida, né? A deficiência de vitamina C, ela causa escorbuto ou causa sangramento da gengiva. Então tem pacientes que às vezes têm muito sangramento da gengiva e que não é uma doença periodontal, é uma deficiência de uma vitamina. Então aí, solicitando nos exames e repondo essa vitamina, o paciente melhora da parte da cicatrização, porque a vitamina C, ela é fundamental para a produção do colágeno, e nós precisamos do colágeno para a saúde gengival. Marcelo, me permita chamá-lo assim, porque nós já temos uma amizade corriqueira. Você falou aí suplementação. Hoje nós temos lojas que trabalham com suplementos. Um famoso corriqueiro são as vitaminas, ômega 3, essa suplementação natural que a população já procura naturalmente, isso é benéfico ou não frente a essa análise que você está fazendo
sem fazer essa análise prévia de cada pessoa do seu organismo? Eu vou correlacionar como um multivitamínico. Se todas as pessoas fossem iguais, bioquimicamente iguais, todas as pessoas precisariam do mesmo suplemento. Então, se você for comprar um suplemento pronto, de A a Z, por exemplo, uma pessoa que já está com ferro alto, aquele ferro do multivitamínico, ele vai oxidar seu corpo. Vai ser a mais vai ser uma ainda. coisa over, vai ser a mais. Então, isso vai ser muito prejudicial. E uma vitamina D, que ali no suplemento, que é uma cápsula, imagine uma cápsula caber tanta coisa de A a Z. Geralmente, as formas das vitaminas e minerais no multivitamínico são as formas mais baratas e menos biodisponíveis, que mais vai causar sintomas gastrointestinais. Então, quando nós solicitamos os exames e a gente faz a suplementação de uma forma da quantidade que a pessoa tá necessitando, eu consigo ter o exame laboratorial antes, para eu saber o que a pessoa está precisando, eu faço a suplementação, depois eu acompanho. Por quê? Porque no começo, se o paciente tiver uma deficiência de vitamina D, por exemplo, que é muito comum, ou uma B12, eu faço um aporte maior para dar um up. A hora que chegar num platô, eu quero dar a menor dose para que o paciente se mantenha bem, se mantenha num nível ótimo. Então, eu comparo que ninguém vai para uma guerra com 1/4 de combustível. Nós vamos para uma guerra com o tanque cheio. Então, quem quer ter saúde tem que estar com as vitaminas, com os minerais, com todos os seus hormônios otimizados. A vitamina D na pandemia, em Wuhan, as pessoas que morreram na pandemia tinham a vitamina D de 19 para baixo. A primeira coisa que eu fiz comigo foi otimizar minha vitamina D. Por quê? Porque a hora que o vírus entrasse no meu corpo, ou eu tivesse contato com o vírus, o meu sistema imunológico ia estar preparado para combater o vírus. Quando você fala de exames tradicionais que estão nesse padrão, nessa referência, você até nos falou antes sobre o PCR, o VHS, de uma forma geral. Mas a pergunta que eu quero lhe fazer de outra forma: existem outros marcadores que você utiliza? Nós temos vários marcadores de inflamação. O próprio hemograma, nós conseguimos aí ter 4, 5 índices pelo menos no hemograma. O hemograma, se um leucócito estiver alto, geralmente o corpo está precisando de mais glóbulos brancos, né, que são as nossas células de defesa para combater uma infecção ou uma inflamação. Quando o neutrófilo está mais alto, quando nós temos uma relação neutrófilo-linfócito, uma relação alta também é um marcador de inflamação. As próprias plaquetas altas também é um marcador inflamatório. Então, o hemograma é um exame básico, é um exame barato, um custo barato, que a gente consegue ver bastante os marcadores inflamatórios. Fora esse, tem vários outros, como PCR ultrassensível, quando está alterado, quando está alto, aumenta risco cardiovascular. Então, se eu for fazer um procedimento cirúrgico num paciente, eu não quero que aumente risco cardiovascular. Tem alguns marcadores como homocisteína. Homocisteína alta, você pode ter morte súbita no avião, você pode ter um aumento de risco de um câncer, pode ter aumento de risco de doenças neurodegenerativas, pode ter um comprometimento renal, pode ter aí um risco alto cardiovascular. E além de VHS, que é hemossedimentação, que é um outro exame. Então a gente tem vários marcadores. Ferritina alta também é um exame que está aí no rol dos marcadores inflamatórios. Então hoje, o nosso corpo, para melhorar um paciente, quando eu desinflamo o corpo, eu já ajudo muito. Uma outra forma de ajudar o corpo é você desintoxicar o paciente. Hoje é muito comum os pacientes estarem intoxicados aí com metais, né? Na boca a gente tem o mercúrio, que são das restaurações de amálgama. O mercúrio é um metal pesado e ele é muito, muito prejudicial para o corpo.
Então aí é importante fazer a remoção segura do amálgama, quem tem, para que você não se contamine, não fique exposto ao mercúrio. O mercúrio, ele é um metal pesado, então quando eu peço um exame de sangue, o mercúrio ele só vai estar a nível sérico, que é dentro, né, do sangue, quando a contaminação é recente. Se a contaminação não for recente, o corpo, por ser um metal pesado, o mercúrio ele vai para a célula, vai para os órgãos, e a gente consegue também saber se você está detoxificando o mercúrio através do mercúrio urinário. Então, os exames, tanto de sangue para saber se você está intoxicado, quanto o exame urinário, para a gente ter uma ideia se você está detoxificando, porque muitas pessoas elas se contaminam com os metais e o corpo não consegue eliminar, porque não tem um sistema antioxidante bom. Nós precisamos dos cofatores, a glutationa é nosso maior antioxidante. E a glutationa, nós precisamos aí de aminoácido, que é cisteína, precisamos aí de detox, né, um bom detox, e aí são vários nutrientes, como manganês, magnésio, zinco, selênio, cobre, são vários minerais que a gente precisa para ajudar o corpo a eliminar e colocar todo esse metal tóxico para fora do corpo. Um ponto interessante que você mencionou agora, eu até faço uma pergunta agora, como se eu estivesse ali do outro lado da televisão assistindo. Você falou de intoxicação por metais. Gostaria que você pudesse nos falar assim, uns tipos de intoxicação por metais que às vezes nós passamos naturalmente a fazer e às vezes nem percebemos. Vou dar um exemplo, por exemplo, a plumbose, que era o sapateiro de antigamente, que pegava as taxinhas, colocava na boca para pregar os sapatos. Então, ele automaticamente ingeria chumbo e teria plumbose. Hoje, uma intoxicação por metais, que às vezes a gente poderia estar tendo essa intoxicação e às vezes até sem saber. Você poderia dar alguns exemplos para nós? Sim, o próprio chumbo, ele é usado para fixar a maquiagem. Então, por exemplo, um batom, é muito comum um batom ter chumbo. Uma base ter chumbo. Então, assim, um querosene, quem trabalha em aeroporto, piloto, aeromoças, e quem viaja muito de avião, também o querosene ele tem chumbo. E o chumbo, ele vai ser extremamente... O nosso corpo, nós temos receptores dos hormônios, e esses receptores, eles podem ser ser conectados com esse metal. Esse metal ele vai prejudicar os nossos receptores. Aí toda a nossa produção hormonal vai abaixar. Em relação a outros metais, o cádmio é muito comum em plantação de fumo, em fumante, quem é fumante passivo. O arsênico é um outro metal tóxico. O nosso arroz tem muito arsênico. Então, uma dica interessante é colocar o arroz de molho. Nunca compre arroz, nunca faça o arroz sem uma pré-lavagem. Então, é importante lavar o arroz e também deixar de molho uns 15 minutos para diminuir aí o arsênico. Diminuir aí o contato com cádmio. Nós temos maquiagens biológicas para mulheres ou linha vegana, aí vai ter uma quantidade bem reduzida desses metais. Um metal que é muito comum é o alumínio. O alumínio está nos desodorantes de spray, está em cápsulas de café, está em marmitas de alumínio, papel alumínio. Então, hoje, em peixes grandes, né, atum, que é um peixe grande e ele vive vários anos, ele acaba tendo muitos anos de intoxicação. Então, nós temos uma forma de remover esses metais que é através de biofísica, é um aparelho que coloca no pulso e aí ele elimina 35 metais. Nós temos alguns testadores no consultório para saber se os pacientes estão contaminados com esses metais, porque a detoxificação do corpo, a remoção desses metais é muito importante para você ter uma saúde. Marcelo, está chegando uma lista de perguntas aqui. Eu não sei se eu vou conseguir fazer todas nesse intervalo. Então, já vou deixar aberto aqui, que se a gente não conseguir fazer todas, daqui a pouco nós vamos ter outras perguntas, para depois a gente poder, talvez, um outro bate-papo. Mas você falou aí
e a gente levantou alguma situação aqui. Existem alguns estudos que antigamente se falava que certa comida não era boa e hoje torna-se boa. Vou dar um exemplo comum que a gente escutava. Comer ovo. Ah, tem muito não sei o quê, não se deve comer ovo porque é muita vitamina. Gordura animal, não se deve comer, hoje já se come. Você vê alguns estudos assim. Na sua área, vou partir para porque hoje tem um debate sobre a amálgama. Fala-se que antes se utilizava muito, hoje já estão falando que, de certa forma, ela torna-se um pouco tóxica para o organismo. Procede esse estudo ou você, da sua visão, ela tem uma outra situação? Em relação ao ovo, isso foi um mito muito grande em relação ao colesterol. Nosso cérebro tem 25% de gordura. Seria uma verdadeira... Vocês acham que Deus iriam colocar 1/4 do colesterol no cérebro das pessoas? O colesterol, toda célula nossa tem uma membrana lipoproteica que tem proteína e tem gordura. Então, o nosso colesterol, ele é precursor dos nossos hormônios, como cortisol, que é anti-inflamatório para o corpo, quando em níveis fisiológicos. Os nossos hormônios esteroidais, que são testosterona, progesterona, estriol, estrona. Esses hormônios, eles dependem do colesterol. O próprio hormônio D, a vitamina D, ela é considerada um hormônio, e o hormônio D, ele vem do colesterol. Então, o colesterol, ele é essencial à vida. Se um paciente está com colesterol muito alto, a minha primeira observação é ver se ele não está com insuficiência do hormônio da tireoide. Porque quando o paciente tem um hipotireoidismo, que é aí uma insuficiência aí da conversão aí do T4 em T3, que é o hormônio da tireoide, nós temos uma subida do colesterol para o corpo tentar compensar e fabricar aí mais hormônio tireoidiano. Então, a parte hormonal, ela depende do colesterol. Independente de quantos ovos nós comemos por dia, o colesterol não sobe, tá? Quando o colesterol está abaixo de 160, você tem uma diminuição da parte neurológica, da parte mental, tá? Até o meu colesterol, ele estava mais baixo e eu estava suplementando para subir. Eu consegui subir o meu colesterol. É uma coisa que geralmente a gente não escuta, né? Todo mundo quer baixar o colesterol, mas quanto mais baixo o colesterol, menos saúde, menos cognição, menos memória e menos produção hormonal. Marcelo, tem alguns assuntos que estão surgindo aqui e eu gostaria ver se eu consigo falar de uma maneira geral sobre todos. Inclusive, você falou dos testadores, a gente gostaria de falar da biorressonância. Depois, só para você ter uma ideia, que estão nos perguntando sobre Alzheimer, também se tem interligação, relação, e também nos perguntaram sobre a língua. Mas eu gostaria agora, nós vamos colocar uma imagem para você que está em casa, do nosso lado aqui, vou ver se a gente consegue colocar para vocês esses textos. E eu gostaria, Marcelo, que fosse possível que você nos falasse alguma coisa. Lá nós estamos vendo sobre reflexologia dental, a conexão entre os órgãos e o dente. Que você fizesse uma explanação para a gente fazer agora uma análise do que nós conversamos até agora para a população que está chegando, possa dizer, só uma análise bem rápida para a gente fazer essa, vamos dizer assim, uma retrospectiva que nós conversamos até agora. O corpo, ele sempre protege o órgão. Então, a boca é como se tivesse caído um disjuntor. Então, por exemplo, é muito mais importante nós protegermos nosso estômago, nosso pulmão, nosso coração, nosso cérebro, nosso intestino. Então, muitas vezes, a causa... Para a gente ter uma proteção do órgão, o corpo acaba acometendo o dente. Por isso que nós não extraímos dentes desnecessariamente.
Porque toda extração dentária, se o paciente sistemicamente não estiver bem, pode formar um tecido mal formado que chama cavitação. Essa cavitação, ela fica inflamando a pessoa e essa cavitação, ela causa problemas sistêmicos à distância. Então, a pessoa pode estar doente ou com algum sintoma sistêmico e a causa pode ser na boca. Por exemplo, agora nós vamos ver sobre os órgãos, os dentes molares. Acredito que nós vamos colocar agora aí a nova arte sobre os dentes molares. Se tem influência com reumatismo, lombar, enxaqueca, pulmão, intestino, de uma maneira geral. Eu acredito que vocês em casa estão vendo isso que nós estamos colocando aqui agora. Então, o molar superior, por exemplo, um siso superior, ele tá no meridiano do intestino delgado e coração. Então, é muito comum a pessoa, às vezes, ter algum problema cardiológico, alguma disritmia, ou alguma alteração cardíaca relacionada com o siso superior. Então, às vezes, a pessoa faz a extração de um siso e ela tem algum comprometimento ou na parte intestinal, relacionada a esse dente, ou relacionada ao órgão coração. Os molares superiores e os pré-molares inferiores, eles estão no meridiano do pâncreas, baço e estômago. Então, pega a parte digestiva. Então, se o paciente tem um problema gástrico, eu vou investigar se tem algum foco de infecção nessas regiões. E também esse meridiano, ele pega aí a tireoide e as glândulas mamárias. Os caninos estão relacionados aí com o fígado, então é muito comum a relação aí de fígado com os caninos e a parte aí do sistema renal com os incisivos, tanto superior quanto inferior, que são aí os dentes da frente que a gente tem. Nós vamos colocar uma arte agora aqui, falando sobre os dentes centrais. Mas um fato que eu quero perguntar exclusivamente, quer dizer, com mais afim, quando você menciona aqui embaixo, rim e bexiga, gostaria que você focasse para nós, porque nós temos uma grande procura da população, principalmente nessa parte aqui, envolvendo a parte de rins e bexigas. Tanto o sistema reprodutivo quanto a saúde renal, incluindo aí bexiga, ela está relacionada nesse meridiano. Então, toda vez que tem alguma alteração odontológica na região aí dos incisivos superiores ou incisivos inferiores, e a gente consegue correlacionar com algum sintoma da parte renal, nós pedimos também, né, os exames da parte renal, os exames específicos para saber como que está a função renal. É muito importante a hidratação. E então tem alguns pacientes, por exemplo, que melhoram até a parte de fertilidade. Então é um meridiano que está correlacionado aí da boca com o corpo, que é aí o nosso assunto de hoje, né? Exatamente. Você que está em casa, deseja entrar em contato com o Dr. Marcelo, nós vamos colocar aqui embaixo a rede social que você vai estar podendo entrar em contato com o Dr. Marcelo para fazer perguntas ou, se quiser fazer alguns exames, procurá-lo assim que possível. Está aqui embaixo os contatos para que você possa estar acompanhando. Marcelo, me permita agora, quando você falou de exames de imagem, esses testadores, eu gostaria que você focasse para nós esses exames de imagem. Tem alguma coisa a ver com os exames de imagem que nós fazemos ou conhecemos hoje na medicina tradicional, ou são outros tipos de exame de imagem que são essas biorressonâncias? Nós temos os exames, né, tradicionais da odontologia, que é a radiografia e a própria tomografia. Esses exames nos dão uma ideia do conjunto da boca inteira. E também nós conseguimos ver se não está com saúde óssea, né, ou se tem algum foco aí de infecção nessa região. Os exames de biorressonância são exames onde nós temos alguns testadores que conseguimos, por exemplo,
saber se o paciente tem alguns metais, tem os testadores desses metais, nós temos testadores dos órgãos. Toda alteração num órgão, por exemplo, alteração no seu fígado, ele começa a nível celular, a nível energético, antes de ter antes de ter um sintoma, né, que é o sensorial, e muito antes de ter uma alteração bioquímica, que é a alteração no exame de sangue, por exemplo. Então, toda vez que a sua célula altera, por biofísica, nós conseguimos estar detectando isso através de alguns exames. E a biorressonância também, ela é muito utilizada porque antes a gente usava alguns materiais tóxicos na odontologia, alguns produtos tóxicos que a própria indústria faz. E na visão integrativa, nós usamos materiais que não são tóxicos para a pessoa. Então, por exemplo, quando vai fazer uma remoção segura de amálgama para o paciente não se intoxicar com mercúrio, nós não vamos intoxicar o paciente com o bisfenol A, que é o BPA, que tem algumas resinas dentárias. Então, além de a gente usar uma resina sem o bisfenol, nós vamos estar escolhendo a melhor resina para o paciente, ou seja, a que é mais biocompatível para aquele corpo. Muitas vezes, a resina mais cara, ela não é a melhor para você. Tanto é que no meu consultório, a resina mais cara é a que menos eu faço. Então, eu sempre escolho aquele material que vai adequar a boca do paciente e que vai fazer bem para ele. A língua seria um desses testadores? Sem dúvida. A língua nos dá muita informação. Tem muitos pacientes que têm aí desbiose oral, desbiose intestinal, que tem aquela saburra bucal, né, que é essa mancha branca aí, que é muito... É o sapinho? Não, o sapinho é um fungo. Ah, tá. Que é quando é candidíase oral. A placa bacteriana, ela é um conjunto de bactérias que muitas vezes ela se deposita sobre a língua, em cima da língua. Então, é importante, quando a gente acorda de manhã, nós fazemos um detox de madrugada. Por isso que é importante a higiene do sono, um sono adequado, dormir cedo, não ficar em telas, não ficar em celular, não fazer nada agitado antes de dormir, para que você tenha uma boa produção hormonal de madrugada e que você descanse, esteja bem o dia seguinte e que você detoxifique todos os seus órgãos de madrugada. E o detox, muitas vezes, ele deposita em cima da língua. Então, uma dica é vocês usarem um raspador de cobre, tem um raspador de língua, coloca a língua para fora, raspa toda essa camada branca de manhã, em jejum, e aí depois pode tomar uns 2 copos de água. Uma dica... Antes ou depois de escovar os dentes, essa limpeza? É importante você tomar a água depois da limpeza. Mas essa limpeza antes de limpar os dentes ou depois? É importante você raspar a língua antes para que você não engula essas bactérias, tudo que você detoxicou que ficou em cima da língua, você não jogue tudo isso para dentro. Nosso tempo está chegando um pouco meio rápido ao final e ainda nós temos uma lista de perguntas. Eu agradeço a você que está em casa, que está realmente se interessando aí pela nossa entrevista e realmente é muito interessante o motivo pelo qual nós estamos conversando com o Dr. Marcelo. Como nós estamos falando com um odontologista, com certeza nós vamos falar de dentes. A pergunta que não quer calar, e aquela pessoa que não tem nenhum dente na boca, como fica? Ela é doente? Não necessariamente. É assim, hoje toda a saúde odontológica, né, dos dentes, é muito importante quem perdeu todos os dentes e fazer uma investigação para ver se quando fez a remoção desses dentes não ficou algum foco de infecção silencioso. Isso é muito importante. Quando a pessoa vai reabilitar, hoje nós não estamos utilizando tantos os metais na boca. Então, nós temos implantes cerâmicos, que é um implante que é mais biocompatível, que ele é mais saudável para o corpo, e o nosso corpo ele responde muito melhor sistemicamente do que o implante metálico.
Em relação à reposição, toda a parte de mastigação, quando as pessoas perdem todos os dentes, é necessário você fazer a reposição dos dentes. Quer queira com uma prótese total, que é uma dentadura, ou uma prótese fixa em cima dos implantes, para que a gente possa ter uma boa mastigação, porque o nosso estômago não tem dente. Cada década de vida nós vamos perdendo o nosso poder de digestão, porque o nosso ácido clorídrico vai diminuindo. Uma pessoa dos 20 aos 60 anos, ela diminui 1/3 do ácido clorídrico no estômago. Então, quanto menos ácidos nós temos, menos digestão nós temos. E quanto menos digestão a gente vai ter, menos absorção intestinal dos nutrientes. E quanto menos cálcio, vai ser menos cálcio para o seu dente, menos cálcio para o seu osso, maior risco aí de osteopenia, osteoporose, né? Quando uma mulher, por exemplo, entra numa menopausa, ela tem uma diminuição hormonal muito grande e aí essa queda dos hormônios acaba tendo aí uma perda de massa óssea. Tem mulheres aí que chega a perder de 10, 15 dentes aí dos 55 aos 70, 75 anos, se nada for feito. Então aí todo o metabolismo do cálcio é estudado. Nós conseguimos saber se você está perdendo cálcio pela urina, se você está absorvendo pouco cálcio, se você está ingerindo pouco cálcio. Então, a parte de alimentação em conjunto com os suplementos, hoje todas as pessoas precisam de suplemento para ter uma saúde dental, uma saúde física. E então, para nós podermos ter uma saúde como um todo, é muito importante termos um lado emocional equilibrado, hormônios em dia, vitaminas e minerais, você treinar, fazer atividade física, né? Ninguém quer usar bengala lá no futuro, a gente tem que treinar para poder ter massa muscular, ter os nutrientes, ter a saúde odontológica, ter um bom sono. Então, para a gente ter uma saúde sistêmica, são vários fatores que, somando um a um, nós conseguimos aí um bom resultado e uma saúde para qualquer pessoa. Nós estamos chegando ao final do jornal, mas eu gostaria de, antes de nós encerrarmos o jornal, que você fizesse uma análise para nós da indústria farmacêutica, onde que ela intervém, onde que ela influencia positiva e negativamente nessa informação de medicamentos, de exames, que tem hora que eles falam que eles nos forçam isso para que nós consumamos esses produtos. A indústria farmacêutica, ela foca nos sintomas, em remediar sintomas. A visão integrativa, ela foca na causa e na origem das doenças, né, do que o paciente tem, para que nós conseguimos, através de suplementação, melhorar a saúde. Então, o uso crônico de medicamentos, ninguém nasceu dependendo de medicamentos, né? Então, se cada sintoma nós tivermos um remédio, todo mundo vai acabar tomando vários medicamentos. Então, se você for em 5 especialistas e cada especialista passar 2 medicamentos para você, você vai tomar 10 remédios. E esses 10 remédios não vai ter um maestro que vai estar vendo a interação desses 10 medicamentos em você. Então, muitos medicamentos interferem aí na absorção dos nutrientes, interferem nos nossos neurotransmissores. Então, a pessoa vai intoxicando muito a saúde hepática. Então, é muito comum não fazer um controle da saúde aí do fígado e também da parte de excreção, que é a eliminação, que é a saúde renal. Então, para você estar na melhor versão, nada como não estar tomando medicamentos sintéticos, que são medicamentos que não são próprios para o corpo. É muito diferente você precisar de um medicamento a curto prazo. Por exemplo, sofreu um acidente, está com uma dor muito forte, precisa controlar. Mas cada 2 vezes que nós usamos o antibiótico, o paciente não precisa. E o antibiótico, ele acaba diminuindo muito as bactérias boas do intestino, levando aí uma desbiose intestinal.
E essa alteração intestinal, às vezes, demora meses para a pessoa poder se restabelecer depois. Então, para ter a visão sistêmica, ela usa ozonioterapia, que faz descontaminação, para você evitar um antibiótico, evitar um anti-inflamatório também, que vai diminuir o poder de cicatrização inicial. Então, nada como ter uma saúde aí odontológica, uma saúde sistêmica, e a pessoa está bem sem remédios. Doutor, realmente nós temos muitos assuntos para tratar, estamos chegando ao final do nosso jornal e agradecemos a sua participação com as perguntas que, com certeza, enalteceram demais a nossa entrevista. Se porventura você em casa desejar fazer mais perguntas, pode nos enviar, estamos aqui, com o nosso QR Code aqui, você pode nos enviar as perguntas, que teremos enorme prazer em transmitir ao Dr. Marcelo. E eu gostaria agora que o Marcelo, eu falo Dr. Marcelo porque a gente tem uma convivência natural, né, doutor? Assim, que a gente, do ciclo de amizades. E eu gostaria agora que você fizesse as considerações finais no final do nosso programa. Eu queria agradecer, poder estar contribuindo aí por essas informações. Muitas vezes isso é muito novo, é muita novidade aí para as pessoas, né? As pessoas não estão, assim, acostumadas a investigar se o corpo está inflamado, se está com metal, se está com parasita, se está oxidado, se está com o fígado ruim, por exemplo. E essa visão funcional do corpo, correlacionando a boca com o corpo, é uma visão focando em saúde e longevidade saudável. Então, qualquer dúvida eu estou à disposição, eu agradeço de poder estar participando aqui do programa, e foi uma satisfação estar aqui, e qualquer dúvida pode mandar as perguntas, e até uma próxima aí, se Deus quiser. Obrigado, doutor. E assim nós vamos encerrar o jornal De Olho na Cidade, com uma entrevista maravilhosa como essa. Obrigado a todos vocês, obrigado por permitir que nós adentremos a sua casa, onde você, no recinto do seu lar, vai estar confortável e sempre permitindo que nós possamos contribuir com as informações e que possa ajudar você e sua família. Obrigado a todos, fiquem com Deus. Como sempre, nós não podemos deixar de dizer um grandíssimo e forte abraço a todos vocês. Obrigado a você que está em casa, nos assistindo todos os dias. Obrigado, Marcelo. Fiquem com Deus e até amanhã.